Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos estudando aí o LibreOffice Calc e agora a gente vai realmente falar das funções aninhadas. Então, o que são funções aninhadas? Uma função dentro da outra. Então, a gente aprendeu soma, aprendemos média, mas aprendemos separados. E se dentro de uma média eu tivesse uma soma? E se dentro de uma soma eu tivesse uma média? Seria da mesma maneira o procedimento que a gente deveria tomar? Sim ou não? E aí, o que você acha? Vamos descobrir junto? Então, acompanha comigo, vamos lá. Então, aqui eu já trago para você uma função aninhada, cuja função que já está sendo trazida para você aí é uma função média. Então, já destaquei para você que nós temos aí uma média. Muito bem, beleza. O que acontece aqui? Nós temos uma média que dentro da média nós temos a presença de uma soma. Então, o procedimento é o mesmo. Você vai ter que calcular a somatória de tudo para depois a gente extrair a média. A média aqui, neste caso, vai ser extraída por último. Então, vamos lá? Então, pode você pausar aí o nosso vídeo, calcular aí no seu caderno, para depois acompanhar a resolução aqui comigo. Ok? Então, você que já fez, acompanhe comigo a resolução. Vamos lá, média A1, 2.C1. Então, de A1, 2.C1, o intervalo aqui no nosso caso é A1, 2.C1, 10, 2 e 8, que vai totalizar para a gente 20. Depois nós temos B3 vezes C4. Quem é o B3? Vamos lá destacar quem é o B3. O B3 é 4, então tá aqui, ó. B3, 4. E quem é o C3? O C4, desculpa. O C4 é o 6. Então, 4 vezes 6, nós vamos ter 24. Depois nós temos B4 elevado a B1. Então, você que ainda está na dúvida, lembre-se de enxergar isso da seguinte maneira. B4 elevado a B1. Sempre assim, tá bom? Quem é o B4? O B4 é o 5. Então, vamos circular aqui agora. B4 e o B1. O B1 já está aqui, ó, é o 2. Então, é 5 ao quadrado, ok? Então, 5 ao quadrado, 25. Ok? E aí, continua. Soma de A1 a A5. A gente vai ter a somatória ali que vai dar 100. Depois, nós temos C3 vezes B1. C3 aqui, ó, falta identificar quem é o C3, é o 2, ó. O B1 já está lá com um círculo, que é o 2. Então, 2 vezes 2, 4. E quem é o A4? O A4 é 25. Então, tá aqui, ó. A4, 25. Beleza? Total aqui no caso, somando tudo, a gente vai ter 198. Mas como é média, a gente tem que dividir. Então, neste caso, 198 dividido por quanto? Vamos descobrir agora, separando os argumentos. Olha lá. Neste caso aqui, nós temos intervalo de média. Tem intervalo de média, temos que contar separado. Então, A1 até C1, nós temos 3 argumentos. Então, não vamos esquecer disso, sempre. Primeira regra que a gente combinou é, observa a média. Tem intervalo na média? Tem. Então, beleza. Então, quantas células tem naquele intervalo? 3. Já coloca o número lá em cima. 3. Acabou. Tudo aquilo que estiver dentro da média separado por ponto e vírgula, não importa quantas células tiver dentro da conta, sempre será um argumento só. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, B3 vezes C4, 1. B4 vezes B4 elevado a B1, outro. E a soma? Também um só. Como assim, professor? A soma também tem intervalo. A soma também tem argumentos separados, ponto e vírgula. A soma, não a média. A soma é um argumento dentro da média. Perceba, ela está sendo separada por ponto e vírgula aqui, ó. Tudo aquilo que é separado por ponto e vírgula dentro da média vale um argumento. Aqui, este intervalo de A1, 2 pontos A5, pertence à soma. Este ponto e vírgula C3 vezes B1, ponto e vírgula 4, pertence à soma. Porque o parênteses da soma abriu aqui
e fechou aqui, esse parênteses de fora é o da média, fechando então tudo dentro dela. Deu para entender? Então sempre que acontecer isso, galera, vale a pena você prestar atenção, porque dentro da função média, tudo que estiver separado ponto e vírgula vale um argumento só. Então é 198 dividido por 6. 198 dividido por 6 vai trazer para a gente 33. Vamos jogar isso lá no Calc? Então vamos. Olha só, abrindo aqui o Calc, nós vamos jogar essa informação também aqui, para a gente poder ter certeza. Então eu vou escrever aqui embaixo e aí depois a gente amplia lá para ver realmente o resultado, né? Então vamos escrever aqui, ó, igual média. Eu gosto de fazer assim para que você veja que eu não estou inventando, que não tem nenhum tipo de truque. Você está vendo que eu estou digitando no Calc, coisa que você também pode fazer, viu, galera? Então a ideia é que você também possa inventar exercícios para você praticar. E aí você praticando, fica muito mais fácil de você entender. Então, B4 elevado a B1, ponto e vírgula, soma, abro dois parênteses, A1, dois pontos, A5, fecho parênteses, ponto e vírgula. Aí nós temos C3 vezes B1, ponto e vírgula 4. Aí fecho um parênteses, dois parênteses. Beleza, vamos subir aqui, descer aqui e ampliar aqui. Boa! Agora você está acompanhando certinho. Média A1, 2.C1, B3 vezes C4, B4 elevado a B1, soma de A1 a A5, C3 vezes B1, ponto e vírgula 4. Dando Enter, total 33. Exatamente o mesmo resultado que a gente encontra aqui, né? Então, encontramos o mesmo resultado do que encontramos ali na nossa função aninhada. Belezinha? Então agora eu vou passar mais um exercício de função aninhada para você. Faça sozinhos agora e sem nenhum tipo de interferência, seja do celular, seja de calculadora, não. Você tem que tentar resolver como se estivesse fazendo a prova lá do concurso. Beleza? Então vamos lá. Próximo exercício, tá aí, ó. Então, função aninhada, ele já está trazendo para você ali, ó, média, B4 vezes C5, ponto e vírgula soma, menos a média. Então, aqui nós temos uma situação que você deve prestar atenção onde abre e onde fecha o parênteses, ok? Então, tenta resolver aí sozinhos e aí, quando você terminar de resolver, aí a gente vai realizar a resolução. Belezinha? Então, você que já fez, acompanhe comigo aqui a resolução. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui, ó, média 2 pontos a 5. Então, média 2 pontos a 5 é o intervalo que a gente já está bem acostumado, né? Então, ele vai trazer para a gente 100. Depois, B4 vezes o C5. Vamos lá ver quem é o B4. B4 aqui, no caso, é justamente o 5. E quem é o C5? O C5 é 5. Olha que coisa. Então, 5 vezes 5, 25. E aí nós temos soma A1, 2 pontos, B2. A gente já sabe que vai dar 30, né? Então, a soma de A1 a B2 é esse intervalo aqui, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Tá bom. Saiu torto, mas saiu bom. Tá lá. Então, de A1 a B2, 10, 15, 2 e 3, que vai dar 30. C4. Bom, o C4 a gente já sabe, tá aqui, ó, é o 6. Então, agora, vou fazer círculo para diferenciar. Muito bem. E aqui vai dar 6. Somando tudo, por que eu tenho que somar tudo já, professor? Por causa do parênteses da média, que já encerra ali, ó. Então, o parênteses da média abriu aqui, ok? E encerrou aqui. E essa outra média? Essa outra média eu só vou me preocupar com ela mais tarde, quando eu terminar de calcular essa média aqui inicial. Então é 161 dividido por
Vamos contar os argumentos. De A1 até A5 eu tenho 5, e depois tudo aquilo que está separado por ponto e vírgula vale 1. Então, eu tenho B4 vezes C5 e a soma. Então, eu vou ter que dividir por 7. 161 dividido por 7 vai trazer para a gente o resultado de 23. Acabei a primeira média, agora eu vou focar na segunda. A segunda traz média, A1, 2 pontos, A5, a gente já sabe que vai dar 100. B1, a gente também já sabe que é 2, mas é média, né, galera? Então, por que é 100 dividido por 5? Porque no intervalo de A1 a A5 nós temos 5 argumentos. Lembre-se, trata-se de uma média. E como trata-se de uma média, aqui os argumentos também devem ser calculados. Então, lembre-se que aqui nós temos 5. Beleza? Então, a gente sempre faz no automático, né? Aqui, vai dar 100, vai dar 100, vai dar 100. Só que o parênteses dessa média abriu aqui e fechou aqui. B1 está fora do parênteses da média, então, portanto, a média ela se encerra aqui. Por isso que é 100 dividido por 5, que traz como resultado 20. Aí é esse 20 dividido por 2, que vai trazer o total de 10 para a gente. Acabou? Não. É o resultado desta média menos o resultado dessa média. Então, é 23 menos 10, que vai totalizar para a gente 13. Tá bom? Então, quer dizer, eu abusei um pouquinho nesse exercício? Abusei sim. Eu quis colocar para você, além da função aninhada, uma outra função para ser calculada fora do parênteses. Então, é para você prestar atenção onde abre e onde fecha o parênteses. É para você prestar atenção também e, principalmente, quando a gente tem ali a presença de um intervalo e esse intervalo se encerra a função. Aquilo que está do lado de fora não é algo que você deve colocar para dentro. Então, eu não posso fazer 100 dividido por 2, 50, e depois voltar para o parênteses para dividir por 5. Isso não existe. Muita gente deve ter calculado dessa maneira. Então, fez 100 dividido, por 2, 50. Aí, depois dividiu por 5, deu 10. Deu o mesmo resultado, professor. Deu, porque eu parei ali. Se eu tivesse continuado, colocado depois de B1 mais informações, muito provavelmente você teria errado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Beleza? Então, vamos jogar esse aqui lá no Calc também e vamos ver qual o resultado que ele vai trazer. Ele vai trazer 13 também? Vamos ver. Eu vou colocar aqui, e copiar o mesmo exercício. Então, vamos lá. Fazendo igual média. Lembre-se de sempre colocar o acento, senão ele não vai calcular, né? Então, A1, 2 pontos, A5. Ponto e vírgula B4 vezes C5. Ponto e vírgula soma. A1, 2 pontos, B2, ponto e vírgula, C4, fecho um, fecho o outro parênteses, menos média, aí a gente coloca aqui, A1, 2 pontos, A5, fecho parênteses, dividido por B1. Beleza? Então, vamos jogar esse cara lá para cima, ampliar, e a gente vai ver a resolução. Ok? Então, ampliando aqui, acompanha comigo. Média A1, 2 pontos, A5, B4 vezes C5, soma A1, 2 pontos, B2, C4. E aí nós temos menos a média de A1, A5 dividido por B1. Vamos dar o Enter aqui, o resultado tem que ser 13. Exatamente o resultado que a gente encontrou. Tá vendo? Então, galera, é extremamente fundamental que você preste atenção onde abre e onde fecha o parênteses. Prestei atenção nisso? Ótimo. Aprenda a respeitar o parênteses também. O que é respeitar o parênteses? Resolver na totalidade. Eu sei que tem gente que chegou no resultado 161 e depois quis somar também com outro resultado de fora para depois fazer o cálculo. E não é isso que a gente tem que fazer. Então, sempre
que a gente encontrar uma função alinhada, presta atenção no parênteses. Se aqui tivesse escrito média, se tivesse escrito soma, ok, 161. Aí eu teria 161 mais ou menos, no nosso caso aqui é menos, o resultado daquela média. Mas não é o caso, né? Então, por isso que nós temos ali, para respeitar o parênteses, resolver na totalidade. Belezinha? Então, vamos para mais um exercício. Agora o contrário. E se dentro de uma soma eu tivesse uma média? Qual que seria o meu comportamento? Então, é aí agora que você vai resolver esse exercício para mim. Então, pensa. Dentro da soma eu tenho uma média, então neste caso a média vai ser o argumento da soma. Então, não posso mais falar, eu quero que você calcule sozinho e depois acompanhe a resolução aqui comigo. Beleza? Então, vamos lá? Você que já fez o exercício, acompanhe comigo a resolução. Primeiro procedimento, igualzinho que você já aprendeu, igualzinho que você já fez. Nós vamos lá. Pegar os valores aqui, a soma no intervalo de A1 a B2. O intervalo de A1 a B2 é justamente esse daí, que vai trazer para a gente 30. Depois nós temos C3 vezes C1. Quem é o C3? O C3 é 2, então vamos lá destacar o 2, né? Vamos colocar aqui o quadradinho no 2. E o C1 é o 8. Então, neste caso aqui vai dar 16. E depois nós temos ali, ó, média de A1 a C1. De A1 a C1 é justamente o intervalo que vai trazer para a gente 20. Então, como assim 20, professor? De A1 até C1. Então, vamos fazer aqui o quadro. De A1 até C1. Então, de A1 até C1. Então, tudo isso aqui faz parte do quadro. Então, o 10, o 2 e o 8, por isso 20. Depois, B3 elevado a C3. B3, quem é B3? B3 aqui é 4. Vamos colocar aqui, ó, 4. E quem é o C3? O C3 já é o 2 aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 risquinhos para a gente saber quem é o C3. Beleza. Então, é 4 ao quadrado, não é isso? Então, 4 ao quadrado, 16. E agora? É média. Eu não posso sair do parênteses ainda. Então, se é média, eu tenho que calcular o parênteses todo. Então, é 20 mais 16, 36. 36 dividido por quanto? Aí eu vou contar os argumentos. Só no intervalo de A1 a C1 eu tenho 3. E B3 elevado a C3, 1. Então, é 36 dividido por 4, que vai totalizar para a gente 9. Então, achamos o valor aí da nossa média. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor 9 e somar com os outros valores que a gente encontrou na soma. Então, 9 mais 30 mais 16 vai trazer um valor para a gente, que é 55. 55 menos. Menos o que, professor? Temos o A2 lá fora, galera. Aquele A2 eu nem falei nele. Por quê? Porque ele está do lado de fora do parênteses. E eu tenho que respeitar os parênteses. Sempre respeite os parênteses. Resolva na totalidade para depois você dar atenção para aquilo que está do lado de fora. Ok? Então eu costumo brincar o seguinte. Qual o problema de toda a família? Não são os parênteses? Aqui também o problema é prestar atenção nos parênteses. Se você não tem problema com a família, seus parentes são perfeitos, sempre pense da seguinte maneira. Está rolando uma festa só para parentes. Quem não é parente não entra. Então, quer dizer, o camarada não vai entrar e você que está na festa não vai deixar de aproveitar com os seus parentes para ficar do lado de fora. Então, sempre resolva na totalidade os parentes para depois dar atenção a quem está do lado de fora. Combinado? Então, neste caso, 55 menos o A2. Quem é o A2? O A2 é 15. Tá aqui o A2, aí traz pra gente como resultado o 40. Vamos jogar lá para ver se realmente dá isso? Então vamos. Abro o calc, vou trazer o calc aqui para baixo, a gente copia o exercício e depois a gente volta para lá. Então deixa eu subir aqui, ó. Aí, maravilha. Então vou apagar, ok. Então agora é igual soma. Abro aqui A1, 2 pontos, B2.
ponto e vírgula, C3 vezes C1, ponto e vírgula, média, A1, 2 pontos, C1, ponto e vírgula, B3 elevado a C3, fecho 1, fecho 2, menos A2. Pronto. Então, vamos subir esse camarada para cá. Ok, vamos ampliar. Ok, e aí vamos exibir a nossa tabela. Ampliar mais um pouquinho. Ótimo, já está ok aí. Beleza, então esse resultado aqui tem que trazer para a gente 40, não é isso? Vamos ver se traz 40. Traz 40, exatamente como a gente viu. Tá vendo só, galera? Então, numa função aninhada, o que a gente deve sempre prestar atenção é o seguinte: independente de qual a função esteja dentro de qual a função, a gente tem que enxergar que a função de dentro está dentro de um parênteses, então eu tenho que resolver aquilo primeiro para depois sair. Então lembre-se que no Calc nós temos que resolver de dentro para fora, sempre de dentro para fora, ok? Então o parênteses tem que ser resolvido aquele que está dentro, depois para fora, até chegar ao lado de fora do parênteses, que no nosso caso foi o A2. Resolvemos a média, depois resolvemos a soma e depois a gente foi menos o A2. Combinado, galera? Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente já entra com uma outra função e aí vamos ver mais funções e mais exercícios. Belezinha? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!